Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus até o capítulo 11 e hoje estarei aí continuando e farei a exposição do capítulo 12. Apesar de que o capítulo 12 ele é grande, são 31 versículos, creio que não será possível expô-lo em um vídeo apenas. Serão necessários 2 vídeos para expor esse capítulo 12. Então, eu vou começar hoje, no próximo vídeo eu termino. E também vou deixar no card acima a playlist com todos os demais vídeos desta carta. É só você acessar e assistir a exposição dos demais capítulos que eu fiz. Vamos lá então. Está aí. Dons espirituais. Hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Apesar de que, no primeiro momento, não tem nada escrito aí a respeito de dons. Só tem uma palavra grega que é pneumatikon. Pneumatikon é espirituais. Esta palavrinha aqui, essa aqui, pneumatikon, adjetivo. Pneumáticos, aqui é um adjetivo que está no genitivo, no plural neutro. Então é pneumatikon. Interessante que na língua grega tanto o substantivo como o adjetivo eles sofrem alteração dependendo do caso deles. Neste caso aqui é um genitivo plural, então é pneumatikon. E é só isso, não tem dons aqui, mas os tradutores colocaram porque no decorrer do texto nós vamos ver que ele está falando sobre os dons. Nós vamos ver isso mais adiante. Ele começa a respeito dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Então, aí começa com peri, preposição, a respeito, né? A respeito, se traduzíssemos ao pé da letra, a respeito dos espirituais, seria isso. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, peri, concernente, além do mais, concernente ao que estes, né, espirituais, aí, pneumáticos, irmãos, adelfos, aqui a partícula ox, esta aqui, que é não telo, que é pretendo, não pretendo, irmãos, sejam ignorantes. E a palavra agnoel, que não entendam, que desconheçam. Eu quero que vocês sejam conhecedores a respeito dos dons espirituais. E ele argumenta aí, antes de entrar no assunto: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então ele está chamando a atenção dos irmãos de Corinto a respeito daquilo que eles eram antes de converterem a Cristo. Sabeis que outrora, que no passado vocês eram gentios, ou seja, étnicos, povos, porque tem a distinção entre judeus e judeus e gentios eram povos. Só que agora em Cristo somos família do Senhor. Então vocês no passado vocês eram étnicos, povos. E ele diz aqui que vocês eram conduzidos. É interessante que a palavra grega, o verbo grego apago, é levar à força. Levar à força. Vocês eram levados à força aos ídolos mudos, ou seja, ídolos aí é eidolon, substantivo neutro. Eidolon é uma imagem ou qualquer coisa que representa uma forma, seja imaginária ou não.
Então, mudos aí é a fonos, que não emite nenhum som. Segundo, éreis guiados. Por isso, ao 3, e por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Isso aqui é o seguinte, chamar Jesus de Senhor naquele período da história era algo assim muito complexo, porque eles consideravam curios somente as pessoas, o imperador, pessoas muito importantes. Curios era o Senhor, era o dono. E ele fala, por isso vos faço compreender. Compreender aí é gnorizo, tornar conhecido. Olha, eu quero que vocês conheçam que nenhuma pessoa fala pelo Espírito de Deus, ele fala isso aqui. Anátema aqui, a palavra anátema é algo separado, alguém amaldiçoado, ou seja, ninguém amaldiçoa Jesus pelo Espírito de Deus. Lógico, não tem como. Alguém que amaldiçoa Jesus é porque não gosta de Jesus, porque anátema é amaldiçoar, é lançar maldição. Então ninguém amaldiçoa Jesus pelo Espírito de Deus. E aqui o Espírito aqui, a palavra grega aqui é pneumateos, Espírito aí maiúsculo. E por outro lado também, ninguém pode dizer Senhor Jesus, a palavra kurios, é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Ou seja, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ou seja, Deus, Senhor Jesus, é meu dono, é o meu Senhor. Senão, pelo Espírito Santo, pneuma hagios. Ora, os dons, aí sim, como eu disse, lá no início não consta aqui, pneumaticon, não tem aqui a palavra dons, mas aqui tem. Olha, ora, os dons, aí a palavra dons, aí esse substantivo neutro é harisma, ou carisma, mas o certo é harisma. É o favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. É um dom, é uma graça divina, é um presente que alguém recebe. Ou seja, os dons, e aqui, os dons aqui, que é esta palavrinha aqui, ó, harismaton. O harismaton está no plural, porque não é só um dom que a pessoa recebe, ele está no plural. Então aqui são favores, porque está no plural, favores que alguém recebe do próprio Deus, é uma graça divina que a pessoa recebe do próprio Deus, sem nenhum mérito. Não é pelos méritos que a pessoa recebe isso aqui, não é pelo seu mérito, porque ninguém tem mérito. Então, é um dom, é um presente que a pessoa recebe. Ele fala que os presentes, ou a graça que a pessoa recebe são diversos, ou seja, tem diferença, tem distinção. Mas ele fala assim, mas o Espírito que distribui esses presentes, essa graça divina, ele é o mesmo. E aí ele continua. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ele também diz que há diversidade é diaireses, é a mesma palavra aqui, diversos, diaireses, esse substantivo aqui. Diversos, né? No serviço aqui é na diaconia. Aqui está falando na diaconia, porque todos no reino de Deus são diáconos, desde a mais simples pessoa que está ali para fazer alguma coisa na obra de Deus, até o pastor, o diácono, todos eles são pessoas que estão a serviço. A diaconia, ela é abrangente, porque hoje tem os diáconos na igreja, mas na verdade todos aqueles que servem no reino de Deus, eles são diáconos, porque esse substantivo feminino, diaconia, é serviço, é ministério, aqueles que executam os pedidos de outros, daqueles que pelo pedido de Deus proclamam, promovem
o evangelho entre os homens, um ofício, é um serviço. Então todos aqueles que proclamam o evangelho, que ajudam o reino de Deus expandir aqui na terra, ele é um diácono. Ele falou que também há diversidade no serviço, e realmente é. Muitas pessoas trabalham de diversas formas no reino de Deus, mas o Senhor, o Kyrios, é o mesmo. E ele diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todo. E novamente aí a palavra diairese, diversidade nas realizações. Realizações aí, a palavra energema. Energema é o resultado de uma operação, aquilo que é feito, ou seja, há diversidade na obra que é feita. É lógico, no reino de Deus há várias formas de fazer a obra de Deus, mas o mesmo Deus é quem opera. E novamente, aí o verbo, né? Aqui a realizações é um substantivo, energema, e embaixo vem opera, é Deus quem opera tudo em tudo. Aí vem a palavra energel. Energel é ser eficaz, produzir ou mostrar poder, trabalhar para alguém. Mas o mesmo Deus é quem trabalha, ou seja, aquele que produz, aquele que faz tudo em todos. E aí agora no 5 fala, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E aí a palavra manifestação aí, esse substantivo feminino, phanerosis é a ideia de ser manifesto mesmo. Então essa manifestação do Espírito, pneuma, é concedida, é dada. E outra coisa aí que concedida, esta palavrinha aqui, ó, tidotai, esse verbo presente na voz passiva, no modo indicativo, é dado a alguém de livre e espontânea vontade. Ou seja, o Espírito Santo, ele dá para cada um de livre e espontânea vontade. Por isso que o verbo de dotai aí, ele está no presente passivo e indicativo. Então, na voz passiva é que a pessoa sofre a ação do verbo. Então, o Espírito Santo concede essa manifestação a cada um, ele concede isso de livre e espontânea vontade, é dado de livre e espontânea vontade, mas ele visa um benefício, a fim proveitoso. Ou seja, a palavra proveitoso aí, o verbo, essa palavrinha aqui, e a palavra grega é sonfero. Sonfero é ser produtivo, ser útil, a fim para ser útil. Então o Espírito Santo, ele concede algo na vida das pessoas, não para aquilo que é para que não seja feito, mas é para que aquilo produza algo, para que aquilo seja útil, para que aquilo tenha uma contribuição no reino de Deus. Então, o Espírito Santo concede, ele dá de livre e espontânea vontade, então visando que aquilo que ele está dando seja produtivo, seja útil, que contribua para algo. Olha, e ele, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Interessante, porque um é dado mediante aí é através de. A palavra, aí a palavra é logos, é um substantivo masculino, logos, palavra da sabedoria, e a sabedoria é Sofia. Sofia é inteligência ampla e completa, usada do conhecimento sobre diversos assuntos. Então, a sabedoria é a capacidade da pessoa aplicar aquilo que ele conhece de maneira correta. Então ele possui o conhecimento
e ele aplica esse conhecimento de uma maneira correta. Isso é sofia, é a sabedoria, é um ato de interpretar. Inclusive também entra isso. A palavra sofia ela tem um significado muito amplo. Sofia aí dentro da língua, vou colocar do lado aí direito. Olha, sofia tem muito significado. Então pode ver a habilidade, discrição. Olha só, seriedade, prudência, adequada na relação com pessoas que não são discípulos de Cristo, habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã, conhecimento e prática dos requisitos da vida devota e justa, inteligência suprema. Então, a sabedoria, ela é ampla, é quando a pessoa sabe aplicar aquilo que conhece. Então, ele diz aqui que essa sabedoria é dada por Deus, é dada pelo Espírito. E há outro, segundo o mesmo Espírito, olha, há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Interessante. Sabedoria e conhecimento são diferentes. Então, o que é conhecimento? Aí a palavra grega, conhecimento, é gnosis. Gnosis é o conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo desta religião que caracteriza os mais avançados. Então, esse conhecimento que é dado pelo Espírito Santo é um conhecimento mais profundo, mais perfeito e mais amplo, que o Espírito Santo concede a algumas pessoas. E ele diz, continuando, e há outro no mesmo Espírito, a fé, e há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Então, no mesmo Espírito, fé. O interessante é que a fé aqui, a fé é muito ampla, também é um substantivo feminino que significa muita coisa. Eu vou colocar do lado direito também aí, ó, pistis, é a palavra grega, esse substantivo. Então ele fala de fidelidade, lealdade, o caráter de alguém em que se pode confiar. Então veja bem, olha, há outro, no mesmo Espírito, a fé. Então eu não sei basicamente o que Paulo tinha em mente quando ele estava falando que há outro, no mesmo Espírito, a fé. Todos nós que somos cristãos não temos fé? Sim, temos fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então essas pessoas que estavam recebendo aqui os dons, eles tinham fé. Agora eu pergunto, mas de que fé Paulo está falando? Porque o detalhe é que a fé, a palavra pistis, ela é bem ampla no seu significado. Então, será que Paulo está falando desta fé religiosa, no caráter de alguém que se pode confiar, no fervor? Fé também aqui significa fervor, essa convicção, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo, significa também essa palavra. Então, uma convicção ou fé forte, bem-vinda. Então, provavelmente é uma fé diferente daquela fé que a pessoa tem de servir a Deus. É uma fé distinta que a pessoa recebe no reino de Deus, que esta fé que ele tem, ela é para o benefício do reino de Deus. E a outra, no mesmo Espírito, os dons de curar. Aí pode ver que ele coloca o harisma novamente, o harismata aí, ele coloca no plural, dons de curar. E curar aí yama. Yama é cura, é um meio de cura. Então não tem um só meio de curar, vários meios de curas. E ele continua, e há outro operação de milagres, há outro profecia e há outro discernimento de espírito. Há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las.
Então pode ver que está falando sobre os dons. E a outra, operação. E aqui a palavra grega, operação, energema. Energema é aquilo que foi feito, é o resultado de uma operação. E a outra, esse resultado aqui de milagres. E a palavra de milagres aqui, ela é bem abrangente. A palavra é dunamis. E dunamis fala de poder, força, habilidade, poder para realizar milagres. Então, e a palavra milagres ela é bastante ampla. Então, pode ver que tem um espírito só dons de curar e outro ele opera, ele faz o que? Milagres, ou seja, a capacidade e a habilidade de fazer várias coisas através daquilo que o Espírito Santo capacita a pessoa. Inclusive a palavra dunamis é poder, influência, poder moral, excelência de alma. Mas o significado aqui no texto é poder para realizar milagres. E diz que há outro também, pelo mesmo Espírito, profecia. E o substantivo feminino é profeteia. A profecia aqui no texto é o discurso. Sim, a palavra profeteia significa profecia, é o substantivo. Mas também é discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, e especialmente pelo prenunciar dos eventos futuros. Então veja que profecia aqui é bastante ampla. É aquele que faz um discurso com a inspiração de Deus, ele expõe a palavra de Deus, a inspiração divina, aquele que declara os propósitos divinos, e quando ele expõe os propósitos divinos através da sua fala, do seu discurso, pode ser para reprovação, para admoestação ou para o conforto de uma pessoa. Ou também ele pode dizer algo a respeito de coisas escondidas e também revelar coisas do futuro. É o que significa a palavra na língua grega. Tem mais significado, mas eu vou ficar somente com esses aqui. A palavra profeteia. E outra pessoa, discernimento. Discernimento aqui é diacrisis. E diacrisis é a habilidade de discernir, julgar o quê? Os espíritos. Aqui é pneuma, a palavra espírito é o discernimento de espírito, ou seja, é a capacidade de julgar os espíritos. Ou seja, com certeza alguma coisa que está acontecendo dentro da igreja, essa pessoa tem a capacidade de discernir, de julgar se aquilo ali procede de Deus ou não. Por exemplo, quando Paulo chegou em Filipos, uma jovem adivinha, ela seguia Paulo e os seus companheiros dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, que pregam o evangelho, parece que diz o seguinte, que anuncia boas novas, são servos de Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade, mas o espírito que estava usando aquela jovem era um espírito maligno. E Paulo, incomodado com aquilo, um certo dia ele repreendeu o espírito imundo daquela mulher, daquela jovem, e nunca mais ela teve aquela capacidade. Porque Paulo teve um discernimento de espírito que o espírito que estava usando aquela jovem não era o espírito de Deus, era o espírito maligno. Então, essa capacidade é a capacidade de julgar os espíritos. Há variedade de línguas. A variedade de línguas a palavra variedades é genos. E genos dá a ideia de nacionalidade, família, raça, tribo, nação, espécie. Há uma espécie de línguas, ou seja, uma língua de uma determinada nação, porque genos
fala de uma família, de uma raça, de uma tribo, de uma nação. E língua, a palavra é glossa. E glossa fala do idioma, uma língua falada. Então, aqui está falando que a pessoa seria capacitada para falar o idioma de uma nação, um idioma de um povo, porque variedade aqui, como eu já disse, é genos. E genos está mais relacionado a raça, tribo e nação ou nacionalidade. Então, o Espírito Santo ia capacitar alguém a falar em uma língua de uma outra nação. É a capacidade, isso é que o texto está querendo nos dizer. E a capacidade de interpretá-las. E aqui a palavra, apesar de que a tradução aqui não precisava de repetir, mas a palavra aqui que vai, capacidade para interpretá-la está hermeneia, essa palavra aqui, hermeneia, glosson, ou seja, hermeneia é a interpretação, ou seja, e a outro, Deus daria a capacidade de ser o intérprete dessa língua estrangeira que está sendo falada. Interessante isso aqui, porque hermeneia glosson é um termo grego, e um é um substantivo, são dois, na verdade são dois substantivos aí, dois substantivos femininos, hermeneia glosson, que é a capacidade de interpretar uma língua estrangeira. Deixa eu ver quantos minutos que temos aqui. Opa, eu já vou parar, então vou somente ficar mais. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E aí, a partir do 12, Paulo vai falar a respeito do corpo de Cristo. Então, nós vamos ficar por aqui, encerrando aí esse primeiro momento, a respeito dos dons. Ele está falando que mais um só e o mesmo Espírito, porque existe só um Espírito, o Espírito Santo, é pneuma. Ele fala que é um somente. Ele fala que realiza todas as coisas, e a palavra realizar aqui é o verbo energel, que é ser eficaz, produzir ou mostrar poder. Ou seja, o poder para realizar tudo isso aí vem do Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito é que faz todas estas coisas. Ele que produz, o poder vem dele para fazer todas as coisas. Distribuindo-as, aí é dividir em partes, como lhe apraz ali é boulomai, é querer deliberadamente, ter um propósito. Ele distribui segundo o seu propósito, a cada um individualmente, que pertence a cada um. Então, o Espírito Santo, ele reparte esses dons a cada um, segundo ele quer, para o bom andamento da Igreja de Cristo. E aí, a partir do 12, no próximo vídeo eu vou continuar, vai falar sobre o corpo de Cristo. Então, vai explicar que o corpo de Cristo, ele é composto de vários membros. Mas isso, deixa eu voltar aqui. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo, que estarei falando sobre o corpo de Cristo. Como é que cada um de nós devemos agir dentro desse corpo, que é a Igreja do Senhor aqui na Terra. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.